Olá, pessoal, inscritos na Academia do Representante Comercial. Hoje é um dia show para nós aqui, porque a gente tem uma convidada que a gente estava pensando, conversando há um tempão, tal, para ela vir aqui. É a primeira representante comercial que vem aqui para o canal. Já já eu apresento ela, só vou fazer aqui a introdução. Ela vem falar sobre, quem está acompanhando o canal, está se dando conta que nós estamos falando sobre as 21 competências essenciais que os representantes comerciais devem desenvolver. Não só os representantes comerciais, os vendedores, de um modo geral, tem que olhar para essas 21, porque 21 não fui eu que inventei, isso é tirado de um estudo, né, de um site de contratação de vendedores, de representantes, de um parceiro, não é aqui do Brasil, mas ele contrata no mundo todo. Então, eu considero que a amostra dele é uma amostra relevante, eu não teria condições de fazer um trabalho desse, estou pegando os insights que ele me autorizou a passar e estou apresentando para vocês. Nós estamos no 5º, e agora nós fizemos o seguinte, nós vamos conversar com a Sheila, assim, de uma forma muito tranquila, sobre esses 5 que nós falamos, e gostaríamos que vocês descrevessem aí nos comentários e tal, como preferirem, que vocês entendem sobre o ponto de vista de vocês com essas competências que a gente falou, tá? E nós esperamos, se der certo aí, se a gente tiver assim uma super extra, ultra audiência, pode ser que com 10 a gente chame um outro representante para falar das outras 10, tá? Vamos ver, né? Então, a nossa convidada ilustre de hoje é a Sheila, ela já vai falar um pouquinho sobre ela. Bem-vinda, né? Obrigada. Te apresenta, assim, dá um toque sobre quanto tempo tu é representante e tal, essas coisas todas. Primeiro, é um prazer estar aqui contigo, que bom que deu certo o nosso encontro, né? Prestigiar o teu canal, ser a primeira representante a ser chamada, fico muito lisonjeada com essa oportunidade. Então, meu nome é Sheila Brasil, eu tenho 35 anos, sou representante comercial há mais ou menos uns 12 anos, e antes disso eu também trabalhava com vendas. Hoje eu sou representante de uma metalúrgica aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, o qual eu vendo metais para confecção, né, para roupas, em outros estados. O meu estado que eu atuo basicamente não é o Rio Grande do Sul. Adoro a minha profissão, sou apaixonada pelo que eu faço. Enfim. Tá, legal. Então, a tua venda é mais B2B, é mais consultiva. Sim. Tu vais nas fábricas e de certa forma, induz, a palavra induz não ficou boa. Tu vende os teus acessórios para que participem das coleções dos clientes, né? Sim, exatamente. Legal. Tá. O que mais? O que mais? Tu ia comentar alguma coisa, eu te atrapalhei. Não, eu faço esse trabalho também hoje eu executo aquilo que os meus clientes pedem, mas pela uma necessidade de um cliente meu em específico, lá de Goiânia, eu faço a criação dos metais dele, né? Porque ele não tinha ninguém que fizesse esse trabalho, a gente começou fazendo com uma pecinha aqui, outra ali, foi dando certo, e hoje eu sou responsável pela parte de criação dos metais dele. Né? Eu acho que ser representante é isso, né? A gente tem que ir muito além de vender. Se o cliente, às vezes, ele te faz essa provocação, por que não entrar, né? No início eu fiquei meio assustada, pensei, mas esse cara tá me pedindo uma coisa que não é da minha função. Sim, ele estava, mas foi algo que eu atribuí à minha função de representante e que eu fiquei, assim, muito feliz em ver que eu me permiti fazer aquilo e que foi dando certo, né? Então, assim, é uma coisa que hoje eu consigo entrar na linha dele, na coleção dele, pensando no meu valor, no valor agregado, quanto aquilo vai custar para ele, o quanto vai retornar, que vai muito além de vender o produto, né? E isso eu acabo usando com os meus outros clientes também. O quanto aquilo ali vai agregar para ele, a minha venda dentro do produto dele, que é uma preocupação constante para mim. Legal, muito bacana. A gente já vai voltar para esse tema, porque nós trouxemos, então, 5 competências. Quem não assistiu e tiver interessado, tem que dar uma parada aí no vídeo, voltar lá, tá listado ali, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou trocar ideias aqui agora com a Sheila sobre cada uma delas, e vou começar, então, pela primeira, que foi
divulgada lá, que é prospecção. Existe, eu trabalho numa companhia americana e os caras sempre disseram lá atrás que existem dois tipos de vendedores. Isso está num livro. Os que não gostam de prospectar e os que mentem e dizem que gostam. É uma piadinha assim, né? Mas queria ouvir de ti o quanto tu desenvolveu essa habilidade, o quanto tu te acha bem nisso, assim, fale um pouco sobre isso, sobre essa questão da prospecção, para a gente ilustrar aí para o pessoal que está assistindo. É que eu acho que a prospecção, em alguns momentos, ela te tira um pouco da zona de conforto, né? E todo mundo gosta de se sentir confortável. É diferente quando tu vai vender um produto para a pessoa que tu vende há anos, mas com aquele cara que não te conhece e tu tem que começar um trabalho do zero, que mais ou menos a venda é isso, né? É sempre estar começando do zero com alguém diferente. Então, assim, sim, a gente faz prospecção. Hoje trabalha eu e a Laura, que trabalha comigo. De tempos em tempos, a gente tira um tempo, escolhe uma determinada região dentro do nosso segmento. Fizemos pesquisas no Instagram, no Facebook, no Google, sobre aqueles clientes que a gente já deu uma olhada para saber o que o cliente vende, como é que é o comportamento dele nas redes sociais, o tipo de foto que ele usa, e a partir disso a gente vai fazendo a prospecção com esses clientes. Tem aqueles que a gente tem vontade de, seria legal ter esse cliente, né? Até como para mostrar para as pessoas que aquele cliente compra da gente, que a gente tem relacionamento com ele, mas tem aqueles outros clientes que a gente vê que o nosso produto encaixa perfeitamente, e baseado nisso, fizemos essa prospecção, né? Então, assim, tem aqueles que a gente já consegue alguma entrada para mandar uma amostra, aqueles que pedem para a gente ligar muito tempo depois. Isso é uma coisa que eu gosto, assim, até eu tenho um canal no Instagram, uma página no Instagram, que eu já contei essa história, que tinha um cliente, porque eu sempre ligava e ele me dizia não, não, não. E aí um dia ele me disse, me liga daqui a um ano. E ele achou que eu não iria ligar, e eu liguei. E hoje a gente tem um relacionamento já faz mais ou menos uns 5 anos de um trabalho que dá muito certo. Então é aquele negócio assim de acreditar e mostrar para a pessoa que não é naquele dia que tu tá afim de vender para ele, mas tu tá ligando porque tu realmente quer vender, mesmo que isso demore, né? Então assim, a prospecção a gente leva bastante a sério. Não é uma coisa que a gente faz toda semana, a gente faz de tempos em tempos, mas é uma coisa que faz parte, sim, da rotina do representante. Tem Legal. que fazer. Vou puxar duas coisas que a Sheila falou que eu considero assim fundamentos. Primeiro é a capacidade de enfrentar a rejeição. Não é legal, a gente sabe Sim, que isso não é bom, a gente gosta mesmo de ser bem recebido, mas a rejeição faz parte, por isso que sim. tem a piadinha de que muitos não gostam. E o segundo É. é a persistência, né? Uhum. E aí ela traz o exemplo, então, de um cara que um dia disse, pô, mas essa profissional representante é persistente, eu vou atendê-la porque ela me passou credibilidade. Sim. E aí se constrói, então, uma relação a partir É. disso. Então, esse é o primeiro ponto, a gente vai passar por um segundo. Não dá para esticar muito hoje, porque a gente Sim. ficaria, olha, falando sobre prospecção, nós ficaríamos aqui 2 horas, né? Seguramente. Sim. O segundo fala sobre acessar as pessoas certas nos clientes. Vou fazer uma Uhum. ilustração antes de passar para ti. Existem muitos representantes, muitos vendedores que se fixam em uma pessoa ou duas pessoas dentro da organização e acabam se agarrando neles para fazerem todos os negócios e tal. E a gente sabe que ao longo do tempo isso pode ser uma Sim. barreira, porque vai acabar ficando de fora de alguma relação com alguma pessoa que eventualmente até decide, e muitos Sim. representantes acabam perdendo pedido, não sabe porque Uhum. não fechou. É Uhum. porque não tem a habilidade de fazer as conexões com as pessoas certas, né? Quem são as pessoas certas são as pessoas que vão te ajudar a vender. Passo para ti comentar sobre isso. Bom, então assim, como é que eu trabalho nessa questão? Eu procuro me relacionar bem com todo mundo que eu tenho acesso na empresa. É lógico que o dono, o comprador, são pessoas chaves no meu dia a dia.
Mas eu penso que eu fazendo um bom relacionamento com a menina que cuida do estoque da empresa, com o cara da portaria, com a estilista, são pontos em comuns que vão fazer com que eu fique bem falada para o dono da empresa, que às vezes não é uma pessoa que a gente sempre vai ter o acesso diariamente, né? Ele vai ter equipe, vai distribuir as pessoas e a gente vai ter que se relacionar bem com essas pessoas. Então, eu procuro, assim, sempre ser muito eficiente, ser muito rápida nos meus retornos, independente de quem me pede. Mas o meu foco não fica só em uma pessoa. Eu gosto de falar com a pessoa que costura roupa, se ela está tendo alguma dificuldade, com o ateliê, que às vezes é um terceiro, e produz para essa marca que eu atendo, que acontece também. Às vezes eles estão tendo algum problema, eu digo para o cara da empresa, pô, pede para ele falar direto comigo, ou eu posso falar direto com ele, porque eu noto assim que eu vou criando como se fosse uma trança entre as pessoas, entrelaçando aqueles contatos ali. E quando eu vejo, já tem um monte de gente me indicando para outras empresas. Ah, foi o cara do terceiro indicou, a estilista indicou, o porteiro indicou, como já aconteceu, né? Então, assim, por eu estar sempre querendo estar presente em todos os momentos daquela situação ali da empresa, quando alguém me chama, né? No final do ano, por exemplo, eu me preocupo em mandar uma lembrancinha para cada um. Nas datas de aniversário, eu procuro anotar e lembrar, mesmo que não seja o diretor da empresa, eu gosto de me mostrar presente, dando feliz aniversário para a pessoa. Então, assim, o meu relacionamento nas empresas que eu atendo, realmente, assim, ele é extenso, né? Então, normalmente, quando uma dessas pessoas vão, às vezes, até para outra empresa, elas se lembram de mim, mesmo que elas não eram a compradora, e pedem para comprar comigo por essa questão do relacionamento. Olha aí, pessoal, tá aí um testemunho de alguém que vive o relacionamento e que demonstra que a competência ao longo do tempo ela é fundamental para qualquer profissional de vendas. A gente sabe que o relacionamento é bom para qualquer ser humano, né? Mas para as pessoas que vivem e têm como profissão a comercialização de bens e serviços, a questão do relacionamento ela é peça-chave como competência. Obrigado, eu vou seguir para a próxima. Aqui fala sobre um passo adiante, que é estabelecer com essas pessoas relações que sejam produtivas. E vou ilustrar. Muitas vezes a gente acaba tendo um relacionamento, mas ele acaba não se transformando num benefício. Então, uma outra competência do representante é fazer com que as relações que foram estabelecidas se voltem em algum momento para que relações que sejam produtivas no sentido de tu poder vender mais, de tu poder, né? Porque se tu fica, eu até dou um exemplo que eu conheci representantes que eram excelentes em relacionamento, mas quando tu olhava o histórico da conta dele, tu não via que o cara estava crescendo. Diz, pô, mas tu dedica um tempão para esse cliente, tu tem uma relação assim invejável, só que não evolui os negócios. Então, é um pouco sobre isso que é essa questão que eu estou trazendo aí para te comentar. As coisas têm que andar juntas, né? Aquilo ali, o resultado do representante, ele tem que funcionar junto com a ação, enfim. E até por isso que eu te falei que a questão da prospecção é uma coisa assim que mais ou menos eu encaixaria isso que tu está falando, eu faço ela de tempos em tempos. Mas normalmente eu costumo ter muita paciência e sou uma pessoa bem insistente em relação às coisas que me pedem. Até pensando nessa questão da produtividade que tu te refere, que eu acho que tu está falando da questão financeira, né? Assim, do retorno para o representante. Sim, senão Né? fica só relacionamento, daí tu vai fazer relacionamento com os teus amigos, né? Exatamente. A relação como representante precisa resultar em alguma coisa produtiva, Exatamente. medido financeiramente, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Eu costumo, assim, nas minhas relações pessoais, profissionais, de todas as formas, as minhas amizades, eu sou uma pessoa muito direta. Eu gosto, mas direta não no questão de ser ríspida ou grossa, mas eu gosto de sempre falar das minhas expectativas em relação àquele trabalho que eu estou fazendo. Até para alinhar, será que estamos na mesma sintonia? Será que estamos pensando a mesma coisa? Porque daqui a pouco tu está fazendo todo o envolvimento com o cliente e ele não está entendendo o que é, na real, quando tem uma relação assim que vai além do profissional, né?
Então, eu acho que um dos pontos chaves é esse para essa questão, é alinhar as expectativas. Ó, eu estou fazendo esse trabalho, eu estou te trazendo essas amostras, eu estou desenvolvendo coisas para ti, mas eu pretendo que a gente, em algum momento, perto, enfim, consiga desempenhar um trabalho. É isso mesmo que tu está achando? Tu está gostando? Então, normalmente, assim, nos meus negócios, graças a Deus, tem dado certo. Até tem uma coisa que eu me orgulho muito, que nesses 12 anos de profissão, muitos clientes que eu atendo são desde o início do meu trabalho como representante na metalúrgica, na Metalburgo, né? Então, eu acho que parte disso é essa questão de sempre conversar, manter os pontos claros, não haver dúvida. Se às vezes eu tenho alguma atitude, eu fico insegura em relação àquilo que eu propus, ou que eu falei, eu vou lá, volto atrás, confiro o combinado de novo, para ver se a gente está alinhado um com o outro. Porque às vezes eu acho que gera tanta expectativa de nós vendedores, né, em relação a um trabalho de sucesso no final, que às vezes no meio do caminho a gente acaba esquecendo alguns pontos importantes, que é importante voltar atrás e combinar de novo. Não sei se Olha me aí, fiz clara, assim, né, mas é excelente. Eu te diria que o que tu traz aí, que eu vou pensar, né? Essa tua fala de se posicionar e deixar claro que eu não estou aqui para ficar fazendo simplesmente uma relação de te trazer amostras e tal. Eu quero o retorno. Esse posicionamento eu vejo como uma habilidade central, né, para qualquer vendedor, porque, de novo, eu já vi vendedores passarem, não vou dizer anos, assim, mas bastante tempo focados num cliente. Esse cliente aqui, para mim, é importantíssimo, um dia eu vou vender e tal. E aí tu olha o histórico, o cara faz um tempão que está visitando o cliente e não tem retorno nenhum, né? Então, eu acho que esse é um aspecto que eu trago como contraponto, né? Bom, eu estou vindo aqui, estou te visitando e tal, e eu quero retorno, senão eu vou usar o meu tempo em um outro lugar, porque eu vivo, afinal de contas, das minhas vendas, né? E às vezes eu acho que a gente tem que ter um pensamento assim um pouco menos emoção e mais razão, né? E olhar para dentro daquela situação ali e ver se realmente é uma coisa que eu quero mais do que o outro, né? Porque é o meu sonho, porque ele me trata bem, porque ele me serve um café, ou se realmente, né, o cara realmente quer, ou se ele é simpático, enfim, e tá só te tratando bem. Então, e às vezes isso dói, né? Tu olhar para dentro e dizer assim, olha, eu sou muito legal e tal, mas não é de mim que ele quer comprar. E aí, ok também, né? Não tem problema a gente admitir isso para a gente mesmo. É Sim, importante. sim, sim, sem dúvida, legal. Obrigado, vamos para a próxima, que aí está bem dentro do teu terreno, né? A gente falou sobre essa questão das relações produtivas. A próxima é a venda consultiva, Sim, que é saber ser um consultor. O conceito de consultor, de venda consultiva é extremamente amplo. Eu sim. vou fechar aqui e vou dizer o seguinte: a venda consultiva é muito de a gente levar o cliente na direção da decisão que ele precisa tomar e que a gente tem que conduzir, né? Um pouco de ajudá-lo nesse processo de tomada de decisão. Porque nós, vendedores, de uma forma geral, nós somos resolvedores de problemas. Exato, Mas faz parte. muitas vezes a pessoa que está do outro lado, ou ela não sabe muito bem qual é o problema e tal, ou ela tem um problema até de mudar de fornecedor, porque ela Sim. fica insegura e tal. Então, o papel Uhum, do vendedor consultor é fazer essa jornada, né, com uhum, o cliente, que é sim. um pouco bastante, muito do Uhum, que tu fazes, né? Então, pode exatamente. ilustrar sobre isso. Eu gosto de fazer com que o meu cliente ele entenda aquilo que ele está me pedindo, que às vezes ele, eu vi isso aqui, eu quero também, né? Então, assim, eu gosto de ensiná-lo e mostrar para ele, ó, isso que tu está me pedindo dá assim ou dá diferente. A questão do custo do trabalho também, eu gosto, assim, de fazer com que o cliente pense no dinheiro dele, porque às vezes eu vejo que tem marcas que às vezes estão começando, ou pessoas que entram que às vezes não tem muito essa questão da preocupação do valor, né? E já começam a querer várias coisas, e eu já tive como experiência, assim, que nessas situações, às vezes eu vendia só uma vez, eu não vendia a segunda e a terceira,
porque às vezes a pessoa acabava botando aquilo na minha responsabilidade, que eu não tinha explicado direito, ou que eu estava com mais interesse em receber do que dar um produto assertivo para ela. Então, assim, a minha forma de trabalhar hoje, eu ensino o cliente em relação ao metal, tudo que eu sei e que eu vejo que ele precisa saber. E faço também várias opções, ó, assim vai ser mais barato, assim vai ser mais caro, mas eu vou te dar isso. E as pessoas gostam. Às vezes elas vêm me perguntar coisas, às vezes, que não é nem daquilo ali do meu negócio em específico, para saber minha opinião, né? Pensando nessa questão de assertividade, porque eu quero vender sempre. Então, assim, eu prefiro vender menos em alguns momentos e construir uma relação com aquele cliente, me mostrando sempre necessária, para que ele confie em mim e volte, né? E isso é uma coisa, assim, que as pessoas, elas gostam muito de ver, de sentir essa questão minha, que não é o interesse em vender. Um dia o cara disse assim para mim, mas disso que tu está me falando, eu vou acabar então não comprando, eu vou usar o que eu tenho aqui. Eu disse, que bom, porque assim quando tu precisar, tu vai querer comprar de mim, porque tu sabe que eu vou estar te ajudando de uma forma onde eu possa contribuir com o teu estoque, com o teu valor agregado, enfim, e é verdade, né? Então, assim, quando um cliente meu tem um problema também, alguma coisa que deu errado, que são coisas que acontecem, eu sempre também sou muito rápida para atender meu telefone, para responder mensagem no WhatsApp, mesmo quando eu sei que às vezes a pessoa quer me xingar, não tem problema, não interessa a hora, pode me mandar, eu vou responder, eu vou dar a minha cara, porque as pessoas às vezes assim, eu compro, tá tudo lindo, daí quando dá algum problema foge. Não, eu tô lá, se precisar eu pego um avião, vou até a empresa do meu cliente, resolvo pessoalmente, para mostrar que realmente eu quero fazer parte da empresa como uma pessoa positiva e que agrega, né? Não só na hora do bom e de vender. Às vezes eles têm problemas com outros fornecedores e trazem para mim para eu resolver, né? Para tentar ajudar, porque aquele fornecedor que vende um produto similar ao meu deixou ele na mão. Né? E eu fico feliz quando isso acontece. Eu não penso, mas ele podia ter comprado de mim. Não, que bom que quando ele teve um problema, ele lembrou de mim, porque assim, quando ele estiver bem, com uma situação boa, ele também vai lembrar. Né? E isso, graças a Deus, tem dado certo, essa coisa de falar a verdade, de ser justa, de não querer mais do que aquilo que não ser gananciosa. Eu sou uma pessoa que corro muito atrás do que eu quero, tenho muita ambição, mas eu não tenho ganância. Eu acho que o dinheiro, falando da profissão de representante comercial, ele é uma consequência de um trabalho bem feito. Eu não preciso ficar somando a minha comissão a cada pedido que eu vendo, porque eu sei que o meu trabalho vai fazer isso por mim. No final, eu vou ter um resultado positivo, baseado nas minhas atitudes no dia a dia e anos a fio com os mesmos clientes e com clientes novos também. Excelente, excelente. Tu sabe que na tua fala, no desenvolvimento do teu raciocínio, tu acabou passando pelo ponto 5 que a gente falou no último episódio, que é vender valor. Tu trouxe sim, vender valor. tu trouxe o depoimento assim direto, saiu da questão da venda consultiva, né, e passou por essa coisa de agregar valor e não simplesmente vender produto e preço, né? E é justamente essa construção que tu trouxe aí, que tu comentou, junto aos clientes e tal, que faz com que... e aí eu vou tentar fechar aqui a linha de raciocínio para te devolver para falar sobre vender valor. Quando tu faz tudo isso, a tendência é que o preço passe a ser uma variável um pouco menos impactante para o cara que está do outro lado, porque ele reconhece o valor de tudo o que tu faz. É isso, né? Sim. Hoje é uma coisa assim que... Desculpa. Claro que o valor, o preço, ele é importante, mas ele não é fundamental. Eu tenho clientes que pedem coisas para mim que às vezes eles nem me perguntam o quanto vai custar, porque eles sabem que eles podem confiar e eles sabem que vai ser um preço de acordo com o que a gente já tem um combinado. Para esse tipo de peça custa tanto, então ele sabe que não vai chegar lá na hora e eu vou cobrar o triplo do valor porque ele não me perguntou o preço, né? Então, é uma coisa assim que é importante sim, mas eu friso desde o início. Eu trabalho no início do meu trabalho com o cliente falando já de preço.
eu não sou daquela representante que faz todo um trabalho, quando chega no final, agora a gente vai conversar do preço. Não, o preço ele está no início do trabalho. E isso faz com que a pessoa, quando finalize ali o desenvolvimento comigo, já está tudo encaminhado. Dá mais trabalho trabalhar dessa forma, porque tu precisa perguntar mais, algumas pessoas não têm tanta paciência, e aí eu vou explicando o porquê que eu estou fazendo tantas perguntas, o porquê que eu quero saber, e aí depois a gente vai se entendendo. Então, assim, hoje eu trabalho para isso, eu trabalho para que o meu produto ele agregue, né? Mas que ele não seja um peso para o cliente estar pagando X valor. Então, por essa segurança que eu passo para o meu cliente, ele sabe que no final aquilo ali vai funcionar e vai dar certo, conforme a gente já vem conversando bastante ao longo do desenvolvimento com ele. Show. Muito legal. Bom, pessoal, a gente acabou ilustrando rapidamente as 5 competências que falamos aqui. A Sheila traz, então, a vivência e traz os aspectos do negócio dela e as relações em cima das competências que falamos. Espero que vocês, de certa forma, possam assimilar um pouco do que foi falado aqui, levar para a realidade de vocês, né? A gente não está falando aqui sobre verdades intransponíveis, a gente está falando aqui sobre vivências, e é claro que tudo que falamos tem que ter uma relação, ou não, com a vivência de vocês, e se a gente pode, ao final de uma live como essa, deixar alguma coisa de positivo para que tu possa usar no teu dia a dia, nas próximas vendas, esse é um pouco do nosso intuito aqui, em trazer esse conhecimento, né, e também trazer profissionais aí que estão dentro da profissão e exercendo com prazer, com satisfação, né, focados, orientados e tal, que é o exemplo aí da Sheila que a gente está com a maior satisfação recebendo aqui. Sem mais delongas, né, eu vou pedir para ti finalizar e aí a gente encerra a nossa gravação aqui e já a gente coloca no ar lá com o apoio do nosso curador, o Daniel, da Sim Consultoria. Fique à vontade. Então, mais uma vez, obrigada pelo espaço, pelo teu tempo. E eu quero dar um recado para os meus colegas representantes que estão começando ou que já estão, enfim, independente do momento da profissão que estão, que sejam persistentes, que tenham paciência, escolher trabalhar com vendas, ser representante, é trabalhar com seres humanos, né? E às vezes nem todo dia, todo mundo está num dia bom. E nós, como representantes, temos que filtrar muita coisa, faz parte do dia a dia do nosso trabalho, mas é muito compensador. As minhas relações, graças a Deus, assim, muitas delas se passaram de profissional para relações de amizade, né? Eu sou muito grata, sou muito feliz vendendo e tendo esse relacionamento com pessoas todos os dias. Eu acho que a gente pode ganhar muito dinheiro através dessa profissão, mas realmente a gente precisa de muita persistência, muita insistência, muita paciência e muito foco, metas diárias, metas semanais, não só metas relacionadas a número, mas metas de situações que a gente quer atingir, quer conseguir fazer, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, é uma profissão que não é só vender, vai muito além de vender e eu acho que é isso que torna ela especial. Muito legal, muito obrigado, fechou com chave de ouro. Eu vou localizar aqui o botãozinho agora de então tá. Parar a gravação. Pessoal, ok. Um abraço para todo mundo, boas vendas. Abraço. Obrigado aí pela tua presença. A gente está finalizando aqui. Acompanhem o canal, vem coisa nova por aí. Valeu, pessoal.